Eu aqui de volta para falar sobre Reborn e mais especificamente falar sobre o final de Reborn. Vamos fazer mais um videozinho falando sobre o final de Categoria Reborn. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Henrique. Sou escritor, jornalista, trabalho com social media, né, faço lives naquele site roxo, faço os meus vídeos aqui no YouTube também. E você me encontra nas outras redes sociais como Nerd Escritor, que aparecem tudo aqui embaixo. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o final de Cataclysm Reborn, mas dessa vez eu vou spoiler bastante, tá? Vai ter bastante spoiler. Então, se você não assistiu, assistiu não. Então, se você não leu e não quer tomar spoiler, cara, esse vídeo eu perdoo você pra assistir, mas antes deixa o like, tá bom? Beleza. Você tá aqui ainda? Então, eu acredito que você já tenha assistido, lido, oh caramba. Ou não ligue pra spoiler, vamos lá. As duas últimas sagas não adaptadas são a saga da família Simon, né, o arco da cerimônia de herança, e a Batalha dos Arcobalenos, né, a maldição do arco-íris. Logo depois do final da batalha, né, do futuro, o Tsuna, seus amigos voltam pro passado, e o nono Vongola, né, ele resolve oficializar que o Tsuna é o 10º Vongola. Ele pessoalmente vai pro Japão e falar pra essa cerimônia, e ele tem uma coisa que ele pergunta a Tsuna: você quer ser o 10º Vongola? Não se sinta pressionado. Apesar de tudo, você já ter defendido a Vongola, é sua vida. E o Tsuna fala que não, ele não quer ser. E ele respeita. Algo diferente dos fãs, né? Que não respeitam o Tsuna não querer ser um mafioso. É engraçado, né? Não, é... Mas vamos lá. Nisso, Yamamoto acaba sendo atacado sem querer. Eu vou dar um belo de uma resumida aqui. E o Tsuna, pra tentar descobrir quem atacou ele, né, ele resolve participar dessa cerimônia. E só tem a família Simon que acaba aparecendo, e eles são considerados uma família extremamente fraca, né, e eles acabam meio que se aliando ao Tsuna, né, pra descobrir isso. E nós descobrimos que na verdade são eles que atacaram, né, eles estão atrás meio que de uma vingança contra os Vongola, eles querem o pecado Vongola, que é algo que é passado de líder em líder. Esse pecado contém um frasco com o sangue do primeiro Simon, né? O primeiro líder da família Simon. Eu falo Simon, mas eu sei que é Simão, tá, pessoal? Desculpa aí. Então, eles acabam atacando de surpresa. Eles vão exatamente atacar os Anéis Vongola, eles destroem os Anéis Vongola, né? Então, eles conseguem imobilizar bastante os Vongola. Então, eles não têm o que fazer. Eles são espertos, eles sabem que foi vazado como é o novo estilo de luta, né, dos Guardiões do Tsuna. Então eles sabem como se defender, eles criam um contra-ataque, né, pro inimigo deles, né, que são o Tsuna e seus amigos. Então eles conseguem destruir, né, os Anéis Vongola, então o Tsuna acaba indo desafiado, vai atrás dele. Aqui os anéis são reconstruídos, mas agora eles são as Vongola Gears, as engrenagens Vongola, onde elas vão servir pro estilo de luta da 10ª geração, pois a 10ª geração meio que se adaptou um pouco ao estilo de luta que a primeira família lutava. Então aqui nós temos novos anéisinhos, mais ou menos. Apenas do Tsuna é um anel, mas agora a gente vai ter brinco, vai ter aí colar, vai ter bracelete, né, vai ter fivela. Então a gente vai ter luta pelo orgulho, vai ser aquela famosa luta 1x1. E o Reborn acaba tendo bastante. E a gente tem luta pelo orgulho. Aqui nós vamos ver bastante o desenvolvimento dos personagens, ver o quanto eles evoluíram, ver o que eles têm orgulho, o que é que motiva eles. A gente vê como eles evoluíram desde o normal, desde até aqui. A gente vê o potencial deles. Claro que agora as lutas, um ou outro não vai favorecer, somente do Ryohei. Mas a gente vê o quanto eles ficaram fortes, ver o quanto eles evoluíram. Isso a gente vai descobrir tudo, né, que foi tudo manipulação, que o Gito nunca traiu o primeiro Simon, que eles eram amigos, mas eles resolveram meio que criar mais ou menos essa fique aí pra proteger a família Simon, porque Demon Spade, primeiro o Guardião da Névoa e o segundo Guardião da Névoa da família Vongola, ele queria transformar a Vongola extremamente forte, pois a sua amada, a Helena, acabou sendo assassinada, e ele ficou muito com esse sentimento que a Vongola precisava ser forte, pra ninguém morrer. Então ele resolveu transformar a Vongola extremamente forte. E ele via que o Gito tinha muita compaixão, humanidade, né? Então ele queria meio que acabar com isso, né? Então ele acabou, né, usando, né, o... entre aspas, Ricardo, que a gente não sabe, né, o nome oficial mesmo do segundo Vongola, a fazer essa traição para assumir o lugar do Gito,
Ele tenta acabar com a família Simão, né, com o Quatsu. Então a gente fica muito perdido assim. Então a gente vê, né, todo esse plot que a gente acha que a família Simão é o vilão final, mas eles estavam sendo manipulados. E que o primeiro Guardião da Névoa, barra segundo Guardião da Névoa, era o grande vilão, que ele queria transformar a Vongola numa coisa extremamente forte. E ele viu que o Tsuna se assemelhava muito ao Gito, ele tinha muita humanidade, muita compaixão. Não era um chefe firme como ele queria pra Vongola. Então ele acaba meio que voltando. Quem é Madara perto do Leon Spade? Ele consegue elaborar um plano pra voltar à vida. Que ele acaba possuindo o corpo, ele possui o corpo, né, do nosso querido Mukuro. E se torna extremamente apelão, ele consegue copiar e roubar praticamente todos os anéis Simon e as Vongola Gears. Ele usa todos os poderes, cara. O cara é um bicho apelão. Mas com a união do Tsuna com o Ema, eles conseguem derrotar, pois, né, tem essa grande conexão entre os Vongola e os Simons. Então ele consegue derrotar, né? Ele é um vilão que eu falo, é um vilão que ele tinha uma motivação de querer transformar a Vongola forte para proteger os outros. Usou os meios errados? Usou. Mas é um bom vilão, cara. A gente vê vários vilões que fazem isso. Essa motivação, tipo Madara. Então é um personagem forte, poderoso, com uma motivação que, se a gente for ver, até que é uma motivação que a gente pode passar o pano. Apesar dele querer matar um monte de gente, mas a motivação que ele é aquela coisa, não importa os meios, importa o final. E depois nós temos o último saga, que é a saga do arco-íris, né? Onde os arcobalenos vão entrar meio que num Battle Royale pra ter a maldição deles removida. Onde nós vamos ver um pouquinho melhor que todos os arcobalenos eram adultos normais, só que em certo ponto eles foram amaldiçoados e agora eles têm que andar com aquela chupeta que não sai mais e transformaram eles em bebês, né? E começa um Battle Royale, né? A gente tem bastante lutas. Aqui o pessoal critica bastante a luta que o Tsuna tem contra o pai dele, mas a gente vê bastante. Primeiro, o pai do Tsuna tem muito mais experiência do que ele. E ele conhece, querendo ou não, ele conhece bem o filho dele. Apesar de ser o pai de sangue, ele conhece bem o filho. E o Tsuna hesita muito. E ele fala que o Tsuna tá hesitando em lutar. Né? Tipo, nossa, como que o Tsuna tá tão forte e perdeu assim do nada? Experiência, que é algo que sempre contou em Reborn, é a experiência de luta. E o Tsuna tava hesitando. O Tsuna hesitou muito em enfrentar o pai dele. O Tsuna não usou praticamente nada do poder dele e levou um pau do pai dele, né? Que faz muito sentido. Mas aqui a gente depois descobre que, na verdade, os arcobalenos são utilizados como sacrifícios, pois as chupetas elas acabam matando. Elas têm que ser passadas de geração em geração, pois aqueles que estão usando a chupeta começam a morrer aos poucos. Eles têm uma prazo de validade e tem que se vir uma nova leva. E uma leva passada, que são os Vendices, eles conseguiram se apegar tanto à vida, eles não morreram e se tornaram praticamente zumbis. E o objetivo deles é se vingar da pessoa que amaldiçoou eles. Então eles começam a atacar todos, eles entram nesse jogo, né? E começam a atacar todo mundo, eles querem acabar com os arcobalenos, eles querem acabar. Pois nós temos o Trin 7, que mantém o equilíbrio do mundo. Temos as chupetas do arco-íris, temos os anéis Vongola e os anéis da maré. Então isso mantém o equilíbrio, porém as chupetas elas são muito mais pesadas, né? Então por isso que elas têm são considerados os sacrifícios quem usa as chupetas. Pois eles têm um prazo de validade. Eles têm um prazo pra... A partir do momento que são amaldiçoados, eles têm um prazo de quando eles vão morrer. E todo esse Battle Royale que foi feito foi apenas para escolher a nova geração. Eles queriam... A pessoa que tá por detrás disso, que não vou spoiler sobre isso. É a única parte que eu não vou spoiler. Ela queria escolher essa nova geração, né? Porque ele viu potencial na geração atual de pessoas que estavam no meio da máfia. Então a gente tem, né, esses novos inimigos que querem matar tudo. É uma saga que eu falo que o pessoal reclama que ela é rushada. Eu também sinto um pouco isso, que ela foi um pouquinho rushada. Ela poderia ter sido mais extensa, ter explicado muito mais coisas. Porém, Reborn, infelizmente, acabou tendo um seu final um pouquinho acelerado. Nós não sabemos direito os motivos, que a Akira Mano nunca revelou, né? Porque o final foi acelerado pra finalizar. Ah, mas o mangá não tava mais sendo popular.
Cara, beleza, ele não estava mais no top 3, top 4, top 5 que ele ficou por um bom tempo. Mas ele ainda tinha uma grande popularidade, ele ainda estava entre os melhores, né? Entre o top 10, assim. Como eu falei, ele não estava mais no top 5, top 3, que o Reborn ficou oscilando, né? Em terceiro lugar, quinto melhor mangá, quarto melhor mangá, né? Mais popular da Jump nessa época de publicação. Mas ele ainda era popular. Né? Não vem falar, nossa, Arc Reborn perdeu muita qualidade nas últimas sagas e a Jump quis acelerar. Nós não sabemos. Realmente a Kiramando foi acelerada, mas Reborn ainda mantinha popularidade, cara, ainda é bem popular. Então falar que Reborn não tinha uma popularidade é complicado, né? Então realmente ficou muitas questões em abertos. Muitas questões em aberto sobre os arcobalenos, porque da onde eles surgiram, sobre os anéis Vongolo, sobre os anéis da maré. Então isso ficou bastante coisa em aberta que a gente entende, mas fica assim. E beleza, eu dei esse rolê todo gigante pra chegar em que ponto? O Tsuna, ele recusa a ser o Vongola no final. O Reborn pergunta mais uma vez, você quer ser o 10º líder Vongola? O Tsuna fala, não. Então eu vou embora. Ou você não quer ser mafioso, não vou mais perder meu tempo aqui. Né? O Reborn vai embora. Porém o Reborn depois aparece e fala, ó, vou te treinar pra ser o New Vongola Primo. Né? Então a história acaba assim. E as pessoas criticam isso. Pô, caramba, teve um final tão aberto assim. Nossa, não mostrou o Tsuna velho. Não mostrou o Tsuna sendo o 10º Vongola. Nossa, que personagem lixo. Nossa, o Tsuna, tudo que ele evoluiu jogou pro ralo abaixo. Mas vamos lá. Como eu falei, eu dei esse rolê todo pra chegar nesse ponto aqui. Que é o quê? A história de Reborn não é sobre um jovem que vai se tornando um mafioso. Na verdade, Reborn praticamente nem é shonen. Beleza, tem o poder, mas ele não é a história. Nós não temos um personagem que tinha motivação do que ele queria ser alguma coisa. Não, ele nunca teve um sonho de ser um Hokage, um sonho de ser o rei dos piratas, de ser o cara mais forte do seu mundo. Tsuna nunca quis ser um mafioso. Tsuna nem sabia sobre esse mundo de máfia com chamas coloridas, bebezinhos e poderzinhos e por aí vai. Ele tinha uma vida normal. E até vou fazer depois um vídeo falando só sobre isso. Tsuna tinha uma vida normal. Sofria bullying pra caramba, era rejeitado por todo mundo. Mas no fundo a gente vê que o Tsuna queria uma vida normal. Ele queria ter amigos. Ele queria se declarar pra garota que ele gosta. Ele queria ter pessoas em sua volta. E é isso que é a história de Reborn. Uma pessoa sem motivação nenhuma, que não tinha ninguém ao seu lado, que não via valor na sua própria vida, a estar feliz em estar vivo. Reborn tem essa é a jornada do Tsuna. É uma pessoa estar feliz em estar vivo, ganhar amigos. É essa a história de Reborn. Ah, mas o Tsuna luta, ele luta porque ele é obrigado. Pra proteger não a si, mas também os seus amigos, que acabam se envolvendo nesse mundo contra a vontade dele. Amigos que ele acabou fazendo por conta do Reborn. Que o Reborn fez tudo isso, né? Ajudou o Tsuna a sorrir, a mostrar o seu valor. E as pessoas em sua volta começaram a ver esse brilho dele e falaram, caramba, esse cara aqui é muito da hora, por que eu não percebi isso ainda? E se tornaram amigos, cara. Tsuna cria um grupo de amigos fortes, que ele ama eles. Ele sabe que pode contar com eles, que eles podem contar com o Tsuna. Então a jornada do Tsuna é querer uma vida normal. E como ele fez amigos, ele não quer que seus amigos se machuquem. Ele viu todo o perigo que tem no mundo da máfia. Quantas vezes eles ficaram à beira da morte. E ele não quer isso para os seus amigos. Ele quer que todos sorriem, que todos sejam felizes, tenham vidas normais. Então não é errado isso. Não é errado o Tsuna não querer se tornar um mafioso. Não querer entrar nesse mundo. Que ele viu o perigo que é. Então ele não quer isso. Essa que é a jornada do Tsuna. Aprender a estar feliz de estar vivo. Se a gente pega lá no capítulo 0, né, a gente vê que o Tsuna fala que ele não vê sentido em estar vivo. Ele não sabe porque ele ainda continua vivo. Tipo, dando a entender que a qualquer momento o Tsuna quer ir o famoso de arrasta pra cima. E no último capítulo a gente vê o Tsuna sorrindo, falando que ele está feliz em estar vivo. A mãe do Tsuna fala que tudo que ela quer, não importa o que o filho vai fazer da vida. Que ele encontra um propósito da vida, que ele encontra a felicidade em estar vivo. Essa é a história do mangá. Não é sobre um garoto que entrou no mundo da máfia e vai se tornar o próximo mafioso. Não, é a história de um menino que não tinha vontade de viver
e acaba encontrando motivos para estar vivo. Essa é a história de Katekyo Rush Reborn. O motivo do Tsuna estar vivo são seus amigos. Está feliz com eles, está sorrindo. A gente vê todo mundo sorrindo no último capítulo, cara. É isso que o Tsuna quer. E o próprio Nono Von Golo aceita a vontade do Tsuna não ser da família. De o Tsuna não ser mafioso. E isso que faz também exatamente o Tsuna ser o líder ideal. Dele não desejar poder. Então, tipo, é uma história que eu falo bem complexa. Se Reborn fosse mais aprofundado nessa tristeza que o Tsuna tinha, no psicológico que ele tinha, que era bem ferrado, o Reborn poderia ser muito bem um seinen. Mas claro, é um mangá infanto-juvenil, né, um shonen. Então, umas coisas são muito mais leves, mas o Tsuna tinha um psicológico bem abalado. E a gente vê como ele vai ficando traumatizado com o correr do tempo por conta da máfia. Mas ao mesmo tempo ele está feliz por estar com seus amigos. Tudo que ele quer é sorrir com as pessoas que ele fez, com as amizades que ele fez. Então, Reborn pra mim tem um final muito bom. Não é porque o Tsuna não mostrou igual os outros mangás que tem um time speak e mostra pra ele seja velho com com sua família e realizou o sonho. O Tsuna nunca teve o sonho. Ele nunca teve um sonho igual o Luffy, nunca teve um sonho que nem o Naruto. Ah, mas o Ichigo não tinha também, mas beleza, o Ichigo é uma coisa à parte. O Ichigo também foi criando motivação durante o mangá, ele não tinha um objetivo alto, mas ele tinha motivação. Mas ele foi criando essa motivação, tudo. A gente pode, como eu falei, comparar o Ichigo, mas ao mesmo tempo o Tsuna consegue se diferenciar do Ichigo. O Ichigo até certo ponto ele tinha essa família que ele amava, tinha os seus amigos. Ele foi criando propósitos ao longo do mangá em as pessoas que ele criou o vínculo ele também quer proteger. Então, eu falo, a história do Reborn não é um shonen. Não é um mangá onde vai contar a história de um menino pra virar mafioso. É a história de uma pessoa que criou vínculos e criou motivos pra estar vivo. Essa é a história de Katekyo Rush Reborn. Eu espero ter conseguido passar isso pra vocês. O final não é ruim. O final é maravilhoso. Grandioso. Claro, se a gente for ver, ficou algumas pontas soltas lá da cerimônia do arco-íris, da batalha do arco-íris, algumas dúvidas que a gente ficou sobre dentro desse universo. Que um dia se o mangá pode voltar, o mangá pode simplesmente voltar e a Akira Mano responder tudo isso porque ela não fez o final fechado. O final é praticamente o final de saga. É um final onde todo mundo tá feliz, cara. Esse é o final de Reborn. Ela pode muito bem dar continuidade ou não. Isso nunca saberemos, mas o final de Reborn tem um final bom, cara. Mesmo um final aberto. Pois é isso, cara. A história do Tsuna não é ser um mafioso. É sim aprender a dar valor à vida. A estar feliz por estar vivo. E eu sei que o vídeo ficou longo demais. Mas se você chegou até aqui, cara, muito obrigado mesmo. Gratidão aí. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Dá uma olhadinha nos outros vídeos. Tem bastante vídeo sobre Katekyo Rush Reborn aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e até a próxima.